Olá, eu sou a professora Ingrid e hoje nós vamos falar sobre a matemática. Mas você sabe quem criou ou inventou a matemática? Foram descobertos registros com mais de 35 mil anos antes de Cristo. Isso mesmo, na África Central. Antes da invenção dos números, os primeiros homens tinham que resolver problemas cotidianos, tais como contar, medir, quantificar, comparar, classificar e entre outros. Eles ainda tinham que contar os dias do mês, como distribuir a água, os instrumentos, animais, entre eles. Uma das primeiras maneiras de se realizar a contagem foi a associação. Isso mesmo, eles associavam um objeto a algo que eles queriam contar. O nome dessa associação é a Associação Bionívoca. Eles associavam, por exemplo, um animal a uma pedra. Então, cada animal eles associavam a uma pedra. Então, e assim eles iam contando. Um animal, aí eles colocavam uma pedra. 2 animais, 2 pedras, para que essa contagem dos animais pudessem ser feitas. Outro modo que antecedeu a escrita foram as marcações em paus, pedras, ossos e ossos de animais. O registro mais antigo dessa contagem é o osso de Lebombo. O objeto foi utilizado há aproximadamente 35 mil anos antes de Cristo e foi encontrado em 1970 nas montanhas do reino da Suazânia, que fica na África Austral ou Meridional. O objeto contém uma sequência de 29 marcações. Isso mesmo. E hoje ele ainda é usado por tribos bosquímanas, que ficam localizadas no deserto do Kalahari, ocupando grande parte do norte da África do Sul. Esse objeto pode ter sido utilizado para calcular ciclos menstruais, ciclos lunares, ou até mesmo utilizado como régua de medição. Também nós temos o osso de Ixango, que foi utilizado há 20 mil anos antes de Cristo. Foi localizado na República Democrática do Congo, às margens do lago Rutanzige, e ficou conservado enterrado sobre a lava de um vulcão, onde também foram encontrados alguns instrumentos, restos de fauna e até mesmo ossadas humanas. Mas foi em 1500 anos antes de Cristo que os egípcios se utilizavam desse conhecimento dos negros, erguendo a sua civilização utilizando a mão de obra escrava. É no Sudão que está um trecho do Saara conhecido como Deserto da Núbia, antigo nome do país. A Núbia é o encontro da cultura africana negra com o Egito. 1500 anos antes de Cristo, os egípcios conquistaram essa região. Quando saíram, deixaram para trás um reino organizado, seguindo os deuses e suas culturas do Egito. Mas tempos depois, convictos de que eram legítimos senhores de todo o Vale do Nilo, os reis da Núbia partiram para conquistar o Egito e fundar a dinastia dos faraós negros, que reinaram por séculos. Quando a dinastia caiu, os faraós negros voltaram para a Núbia e desenvolveram uma civilização sem igual, com 117 construções erguidas com blocos que eram feitos de uma mistura de barro e feno. Moroé tem a maior concentração de pirâmides do mundo, um patrimônio da humanidade, onde eram guardados os restos mortais dos povos e alguns utensílios, como cerâmicas finas, miçangas de vidro, estátuas banhadas a ouro e muito mais. Os tesouros dos núbios foi, assim, um tesouro que era muito procurado. E um italiano chamado Giuseppe Ferlini explodiu com dinamites o topo de todas as pirâmides em 1834.
saqueando assim não só o tesouro, mas a história do povo negro que ali viveu. Mas também foi graças à sabedoria dos negros que foram assim trazidos, vendidos como escravos a vários continentes, que a agricultura e a mineração foi impulsionada ao crescimento e trazendo assim muita riqueza para eles, pois os negros foram fonte de informação para os portugueses, por exemplo, que não tinham conhecimento nenhum sobre a agricultura em regiões tropicais. E foi a tecnologia africana em cálculos que, aprimorada por milênios, fez a agricultura e a mineração se tornarem principais ciclos econômicos do Brasil, gerando muita riqueza. Mas se a matemática não é a sua praia, não se preocupe. Vou te contar aqui uma história sobre uma outra técnica de cálculo muito usada pelos africanos. Originária do povo Tixokwe, é uma cultura de longa tradição do nordeste da Angola. As pessoas faziam desenhos matemáticos na areia. Isso mesmo, eram desenhos utilizados de uma forma diferente. As pessoas faziam desenhos matemáticos sem nenhum tipo de recurso, sem nenhum tipo de calculadora ou régua. Eles eram chamados de sona. O método é conhecido também no leste da Angola, nas fronteiras do país, na República Dominicana do Congo e na Zâmbia. Os sonas eram formas de escrita, um modelo de educação, e desempenhava um importante papel na transmissão do conhecimento de novas gerações. Relatavam uma história ou realidade cotidiana, dando forma a provérbios, contos, fábulas, jogos, mitos, animais, canções, leis e enigmas, apresentado em forma de desenhos geométricos. Os desenhos eram feitos enquanto as histórias eram contadas, e enquanto as linhas eram traçadas, o dedo não era tirado do solo. Isso também ocorria em ritos de passagem de jovens que se tornariam mais tarde contadores de histórias africanas. Agora, nós vamos deixar de falar um pouquinho do passado para falar de coisas um pouquinho mais atuais. Vamos falar de 3 mulheres que estão entre as mulheres mais influentes da história da tecnologia. São elas Mary Jackson, Dorothy Vaughan e Katherine Johnson, consideradas 3 gênios afro-americanas, conhecida no poderoso sistema de tecnologia da NASA, que permitiu aos astronautas orbitarem o espaço sideral em 1962 e mais tarde contribuiu para levar o homem à Lua em 1969. Ambas foram contratadas para ser calculadoras, pois na época não existiam computadores eletrônicos ainda. Elas tiveram a sua história contada no filme Estrelas Além do Tempo. Katherine ainda foi homenageada em 2015, quando aos seus 97 anos ela recebeu das mãos do então presidente Barack Obama a Medalha de Liberdade, a condecoração civil mais importante do país. Além disso, no ano de 2016, a NASA deu seu nome a um novo centro de pesquisa computacional. E ainda, nós não podemos deixar de falar de William Kankwamba, um inventor, engenheiro, autor do Maluai. Ele ganhou a fama em seu país em 2006, quando ele construiu uma turbina eólica para alimentar vários eletrodomésticos na casa de sua família em Uimbi, que fica a 32 quilômetros a leste de Kazungu. Usando árvores de goma azul, partes de bicicletas e materiais coletados em um ferro velho local, ele fez essa grande invenção que transformou o seu pequeno vilarejo. Desde então, ele construiu uma bomba d'água movida a materiais coletados em um ferro velho.
E essa bomba, ela fornecia água potável em sua aldeia e ainda construiu mais outras 2 turbinas eólicas. Essas tinham cerca de 12 metros de altura. E ele ainda estava planejando construir mais 2, incluindo uma em Lilongwe, que é a capital do Malawi. O adolescente sonhava em trazer eletricidade para o seu vilarejo, pois apenas 2% das residências do Malawi possuíam energia elétrica. E ele não estava disposto a esperar por ações políticas de ONGs e outras mais. Em 2002, a urgência era ainda maior, pois o país foi assolado por uma das piores secas da história, resultando assim na morte de muitas pessoas. A família de Kakuamba quase não tinha o que comer. O adolescente continuou a estudar usando a biblioteca do seu vilarejo. E ele, fascinado por ciências, encontrou por acaso um livro caindo aos pedaços, uma foto de um moinho de vento. Fiquei muito interessado quando vi o moinho quando eu vi que o moinho poderia produzir eletricidade e bombear água, disse Kakuamba à BBC News em uma de suas entrevistas. Quando não estava ajudando na plantação de milho de sua família, ele trabalhava no seu protótipo à luz de lamparinas de parafina durante a noite. A atividade do menino era um alvo chocante na comunidade, que tem cerca de 200 pessoas. Muitos, inclusive a minha mãe, achavam que eu estava louco, lembra Kakuamba. Eles nunca tinham visto um moinho de vento antes. Os vizinhos também estranhavam o fato de Kakuamba passar horas mexendo no lixo. Eles achavam que ele estava usando drogas, disse ele. Mas ele, ao invés de dizer o que de fato ele estava fazendo, ele dizia que estava fazendo trabalhos, alguns ritos ali da cultura dele, alguns rituais, né? Kakuamba construiu uma turbina usando apenas peças de bicicleta, uma hélice de ventilador e de trator e pedaços de cano de plástico, e entre outros objetos. Kakuamba construiu uma turbina usando todas essas peças e levou até alguns choques contra o jovem. Mas o produto final foi uma torre de 5 metros, que, balançando na brisa sobre o vilarejo, parecia pouco mais que os desvaneios de um inventor maluco. Mas as risadas dos vizinhos rapidamente se transformaram em admiração quando Kakuamba conectou um farol de automóvel à turbina do moinho. Quando as hélices começaram a girar na brisa, a lâmpada se acendeu e o vilarejo ficou em alvoroço. Logo, o moinho de 12 watts estava bombeando energia para a família de Kakuamba, e os vizinhos ainda faziam fila para carregar os seus telefones celulares. A lamparina de parafina deu lugar a lâmpadas elétricas, um interruptor e outros aparatos mais. E tudo isso graças à sua persistência, que pegou restos de lixo e transformou em tecnologia. Em 2007, discursando como convidado na conferência da Tech Global, mencionou ao público como sua história emocionou ao público contando a sua história. E foi lá que ele foi premiado com várias bolsas de estudo. Quando então, em 2013, ele lançou o seu livro, O Garoto que Conquistou o Vento. E hoje ele faz parte do programa de leitura que promove diálogos e compreensão da comunidade por meio de experiências compartilhadas.
Em 2019, este livro ainda foi transformado e adaptado em um filme. E esse é o tipo de informação que raramente nós temos nas nossas escolas, porque só estudamos os matemáticos de sempre. Mas desde muito antes dos árabes, dos gregos, os africanos, além dos egípcios, já dominavam os conhecimentos que estudamos ainda hoje. E é por meio desse vídeo que eu venho aqui divulgar para vocês parte da história dos negros, que é pouco contada e divulgada ainda hoje nas nossas escolas. Eu espero que você tenha se empolgado com essa história desses vários personagens que eu fui te contando durante esse vídeo e veja que através do estudo nós podemos conquistar muito mais e em pouco tempo eu tenho certeza que você estará aí fazendo não só cálculos, como livros, contando histórias e crescendo cada vez mais como um ser humano diferente que eu tenho certeza que você vai ser.